casa simples, é uma casa mais luxuosa, enfim, né? Eu sempre falo que luxo é ter o que o cliente realmente precisa e o que deixa ele alegre. Sejam bem-vindos ao podcast Identidade de Arquiteto, série Concórdia. Sim, estamos aqui no Oeste Catarinense, no primeiro podcast acontecendo aqui nessa região, e eu vou começar a nossa conversa hoje com uma pessoa muito especial. Eu quero que vocês saibam que o podcast Identidade de Arquiteto são histórias de arquitetos para arquitetos ouvirem. E lembra, arquitetos são todos os profissionais que trabalham com projetos, que trabalham na área de criar espaços e qualidade de vida para as pessoas. Então, você design de interiores, você decorador, tá dentro desse nome arquitetos. Esse podcast está acontecendo aqui em Concórdia pelo movimento da Casa do Piso, uma empresa que tem uma história aqui na cidade e que começa a ver o mercado de arte e decor, o trabalho com arquitetos, com outro olhar. Ele está trazendo para Concórdia essa experiência para 4 profissionais que você vai acompanhar no nosso podcast. Hoje a gente vai conversar com a Vanessa Orso, arquiteta, que está há quase 6 anos aí no mercado e que mostra um trabalho com consistência, diferencial, qualidade. E a gente quer saber muito de você. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Vanessa. Oi, Catri, muito obrigada. Fico muito feliz pelo convite, pela oportunidade também de estar conversando com vocês, podendo mostrar também um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre a nossa história, né? Que legal. Vamos começar com a primeira pergunta que eu sempre faço. Vanessa, como que chegou a arquitetura em você? É história de família? Como foi essa decisão? Isso é muito relevante para a gente. Então, na verdade, a arquitetura em si demorou um pouquinho, né? Mas a questão de desenhos e tudo mais, então, desde pequenininha eu sempre gostei de desenhar, eu desenhava à mão livre, sempre gostei dessa parte mais artística, até as brincadeiras de boneca, a fazer a casinha, fazer, sabe? Eu gostava muito mais, às vezes, de montar o cenário, montar a casinha da boneca, vamos dizer assim, do que propriamente brincar, né? Então, isso sempre teve comigo. E além disso, o meu pai é pedreiro, né, então eu tenho, né, também isso na família, né, até meu irmão também trabalha na área, mas com parte de acabamentos, enfim, de mão de obra. Então a gente, eu sempre tive nesse Nesse meio, ambiente. isso, Aham. né. Então isso sempre me trouxe à tona essa profissão, né. Mas assim, não necessariamente que eu sabia exatamente o que era arquitetura. Tanto Hum. que, chegou no momento do estudo, né, da faculdade, enfim, quando estava no O ensino que vai médio, ser quando crescer, né? exatamente. E agora, o que eu vou fazer? Vou prestar vestibular? Vou fazer o quê? Porque os meus 2 irmãos não fizeram faculdade, né. Sim. Então, a gente não tinha essa questão, fazer faculdade, enfim, de família, necessariamente, né. Então eu pensei: "Será que eu faço? Será que eu não faço?" Fiquei na dúvida, né. E aí, no momento, eu pensei: "Não", tive a oportunidade de fazer o técnico em edificações, aí eu pensei: "Então eu vou partir para isso", né, no momento que, eu conseguiria visualizar melhor o mercado para saber também o que eu gostaria, né. Engenharia, arquitetura, enfim, porque até então eu não sabia diferenciar entre engenheiro e arquiteto, porque aqui na nossa região a gente percebe bastante que muita gente fala, sobre: precisa fazer projeto", é engenheiro, né. Não Exato, não exato. É uma cultura isso, que vem muito do passado, né? Porque não existia arquitetos para atender isso todo aí. mundo, né? Então, não necessariamente que a gente sabia o que era a diferença, né, entre arquiteto e engenheiro. Então, através do técnico em edificações, nossa, veio muito conhecimento. Foi ali que eu tive o primeiro contato com desenho técnico, com os programas, né, que a gente utiliza. A gente fez muita coisa prática, né, então ali foi
A gente teve uma ótima Uma boa base para te isso saber se aí, era isso que tu queria, né. isso aí. É, e aí chegou no final do técnico, eu precisava, no técnico tinha a opção de ou fazer estágio ou fazer TCC. E aí a gente já pensa, TCC, né, meu Deus, o que que eu a pior coisa, né, a gente Sim, é um já monstro, imagina. um Isso. monstrinho, é. Isso aí. Então, pensei: "Não, vou buscar estágio", que até seria uma oportunidade para mim entrar no mercado de trabalho, para, né, dar andamento na minha ideia, né, no meu futuro. Então, o que que eu pensei? Na verdade, eu fui em busca de vários estágios, vários tanto engenharia quanto arquitetura, construtoras, mandei currículo, mas foi bem difícil, assim, de conseguir, né. Que na época, principalmente, técnico em edificações, né, estava até em alta por conta da questão de casas menores, né, porque podia assinar, acho que até 70 metros Ai, não quadrados. sabia, que Que legal. aí era o que estava bastante em alta na época das construções menores, né. Uhum, uhum. Mas, não necessariamente que as construtoras, enfim, né, buscavam Estavam esse tipo de contratando esse profissional. tipo É. de aham. Então, até que surgiu uma oportunidade, foi na área pública, na verdade, que eu consegui, né. É uma Uhum, empresa que presta serviço para 14 municípios daqui da região, né. uhum. Então consegui o estágio nessa empresa, foi através dela que eu iniciei realmente toda a parte prática que eu tinha aprendido no técnico, enfim. E aí isso chegou foi no finalzinho do ano, eu fiquei 2 anos no técnico, né, e aí no final do ano, agora eu preciso saber se eu vou fazer faculdade, né. E aí no corpo técnico da empresa tinha uma engenheira e uma arquiteta, né. E aí que eu fui conversar com ela, eu disse: "Agora eu preciso, né, da ajuda de vocês para decidir, o que que eu faço, engenharia ou arquitetura, né, para seguir em frente, né, para fazer o vestibular, enfim". E aí, entendendo melhor, né, elas me explicando o que que cada uma fazia, e também no dia a dia ali me Sim, na mostrando, né. convivência. É. Aí eu decidi não, realmente o que que eu quero é arquitetura, porque eu gostava da questão da criação, né, dos detalhes, dos acabamentos, né, e a engenharia ia mais pro lado técnico, né, a parte de estrutura, enfim, eu falei: "Não, o que eu realmente quero é arquitetura". Então aí eu prestei vestibular, iniciei a faculdade e isso foi em 2014, iniciei a faculdade. 2014, É, aham, aham. me E formei aí passou já tinha feito técnico 2 anos, ainda e mais isso aí, 5 anos, é isso. aquela loucura que é a faculdade de arquitetura, né, Sim. vamos combinar. Porque assim, eu comento que em 5 anos eu não tive, final de semana, né, porque realmente é corrido, é bastante Uma noite inteira isso, dormindo, é. né. Então a gente tem essa questão da faculdade, ela é puxada sim, mas a gente aprende muito, a questão principalmente pelo menos na nossa universidade, cada, eh semestre ali tinha a questão dos projetos, né, a gente tinha que desenvolver um projeto, cada um Sim. iniciou lá com uma casa Uhum. simples, depois teve até hospital que a gente teve que fazer, Sim, o então hospital é sempre né, isso, ou universidade ou hospital é isso. sempre Então difícil. é assim, um pouco mais complexo, enfim, mas isso ajudou muito, eu sempre comento que essa parte da faculdade, principalmente fazer projetos diferentes, a gente consegue ter essa habilidade é como se fosse um quebra-cabeça. Sempre falo que a questão de montar a planta, a gente sempre faz uma entrevista com os clientes, tudo certinho, Uhum, uhum. mas é quase que um quebra-cabeça, sabe, de montar a questão do fluxo, né? E às vezes, o cliente quer alguma alteração, enfim, é através a gente consegue ter essa facilidade justamente por ter essas experiências. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, a arquitetura não foi tão óbvio para você, Não. mesmo que ela estivesse presente na tua vida desde criança, essa Uhum. relação, né, com o espaço, com o construir, com o vazio e depois as pessoas É. morando, né, Uhum. não foi tão óbvio. Mas eu percebi em você uma característica de
ponderação. Você é uma pessoa que você analisa, você Sim. experimenta e depois você realmente toma a decisão. E o que me encantou na tua história é que tu teve várias possibilidades. Tu realmente Uhum. poderia ser uma engenheira, podia ir para essa área, né, mais técnica, mas a arquiteta que você é, ela já Uhum. existia ali e Sim. essa parte criativa realmente eu ia te fazer essa pergunta e daí tu já foi respondendo, achei fantástico, que foi a criatividade, que foi realmente o belo que te encantou, Uhum. é a sensação que eu tenho. Isso. É, e hoje, claro, atuando, né, na verdade, 5 para 6 anos, né, que a gente está na área de escritório, Que tu mas montou teu escritório, isso. daí tu te formasse e montou teu escritório. Não, porque assim, iniciei Hum, a faculdade em 2014, me formei em 2018, né. tá, E aí no caso durante a faculdade toda eu continuei trabalhando nessa empresa, né. entendi. Então ali a gente, imagina que a gente fazia projetos para 14 municípios. Então a gente fez diversos projetos, desde projeto de imóveis, no caso fazia, projeto de Mobiliário praça, urbano, essas coisas. também, Aham. até acessibilidade eu aprendi muito, né, Legal. nessa parte, projetos técnicos de bombeiro, elétrica, hidráulico, enfim, reformas, a gente fazia de tudo, porque o que vinha de demanda a gente tinha que fazer. E Sim. eu trabalhava como desenhista, né, nessa empresa. Uhum. Então eu trabalhava com a arquiteta, com a engenheira, com a parte de topografia, então eu peguei assim, tive muita experiência em várias áreas, e isso ajudou também na faculdade, justamente porque além de eu ter a prática, né, no dia a Muito dia, muito eu tinha exercitada, né. isso, eu tinha a parte técnica e a parte, conseguia executar isso em projeto, né. Não tinha tanto parte de obra, porque ali a parte de obra justamente ficava mais para a parte das prefeituras depois, Sim, né. sim. Mas ali a gente aprendeu muita coisa. E aí, em 2018 me formei, e aí continuei como desenhista, né, ali, né, nessa empresa. Sim. E fui fazendo projetos. No início, querendo ou não, a gente acaba fazendo mais para pessoas mais próximas, né, até que tu consegue, mostrar o teu trabalho, enfim, ter E até por uma áreas, questão de né. segurança, né, Isso, vou abrir aqui, vou agora eu tenho um escritório de arquitetura, né, isso. como fazer? Eu sinto Como que começar. exato, isso tem hoje é uma das grandes angústias, né, Uhum. porque existe uma pressão, você se forma, você vai montar seu É. escritório, o que que você vai fazer? E esse começo ele é determinante, né, de Uhum. você começar a atender um tio, um É. amigo do É. pai. Isso. Então, até para tu conseguir também ter mais, experiência, né, porque ali no dia na lida, né, é com a obra, é ali que tu vai ganhando experiência, que tu vai E no vendo e e no também teu como caso melhorar. atender o cliente, né, Isso. porque você recebia a demanda, Aham. e daí tinha toda a equipe técnica lá Uhum. né, no trabalho que você exercia, mas conversar com o cliente, Isso. fazer briefing, entender o que ele quer, Isso foi apresenta projeto, volta depois. projeto. Isso aí. Então, aí eu fui iniciando, né, a questão até para começar a E divulgar os aí paralelo trabalhos, né. paralelo, Isso, eu trabalhando na fazia, por exemplo, empresa à noite e final de semana, né, era o entendi. que Continuou sem final de semana. isso aí, já estava acostumada, né. Então a gente já iniciou dessa forma para conseguir iniciar, né, porque não dava para: "Ah, vou largar o meu trabalho para fazer só isso", porque ainda não tinha demanda suficiente, né. Sim. E aí em 2020, com a pandemia, que trouxe muita coisa, muitos problemas, mas nessa questão me trouxe oportunidade, porque muita gente ficou em casa. Então começou a demanda a aumentar de projetos justamente por isso. Muita gente queria reformar a casa, queria, ah, não, quero mudar um móvel, quero, porque a partir do momento que a família toda às vezes começou a ficar em casa, começou a dar problema, né? Ah, eu preciso de um ambiente melhor, eu preciso. Então e também, claro, a gente também estava em casa, né? Eu tinha um pouco mais de tempo útil, vamos dizer assim, para a gente conseguir fazer mais propaganda, fazer, né, dei um pouco Trabalhar mais a mais tua marca, isso, né. iniciei mais a questão do Instagram, enfim, para Aham. conseguir divulgar. Uhum. Ah, sobrava um tempinho, não tinha projeto, eu fazia algum projeto
para postar, né? Então, alguma coisa assim, não necessariamente que seja de cliente, né? Então, a gente conseguiu iniciar nessa questão. Até eu falo nós, porque é eu e meu marido, né? A gente tem um escritório junto e ele é Ah! engenheiro civil, né? E aí eu sou arquiteta, então, Ah. Mas querendo ou não, nessa jornada, quando que tu casou? Quando tu entrou na faculdade, depois? Só quero entender é, ali. a gente iniciou o namoro quando a gente estava no início da faculdade. Foi em 2014, Entendi. metade do ano que a gente iniciou a faculdade. Aham. E aí a gente casou depois de formados, né? Entendi. Mas aí a gente já estava, por exemplo, na pandemia a gente estava casado, morando junto, enfim, e aí a gente já estava junto, né, nessa função, né? E aí ele até trabalhava com topografia, né? Uhum, entendi. Então, aí também, ele ficou um tempo ainda trabalhando na empresa, enfim, antes de vir para o escritório comigo. Então, 2020, daí vocês começaram, a investir nessa ideia de que você isso, ia ter um escritório, é que na trabalhar a tua verdade começou a marca, aumentar a demanda, né, a e eu não demanda. consegui mais dar conta, porque durante o dia, mesmo Uhum. que fosse em home office, eu, né, trabalhava justamente para a empresa, e aí a gente tinha que fazer as outras demandas de noite e final de semana. E aí começou a aumentar a demanda tanto de projeto quanto a questão de obra, então não Uhum. dava conta e durante o dia, na empresa, como que tu vai lidar com essa questão de acompanhar a obra, fazer, né, Sim. mesmo que era ainda obras pequenas, reforma e tudo mais, né. Mas já tinha se iniciado, então comecei: "Não, eu acho que agora chegou o momento de sair, né, de realmente abrir o escritório, de seguir por conta, né, porque não ia dar mais conta de atender É, tu tinha que fazer uma tudo, né". escolha, Isso né. aí, chegou nesse momento que eu tive que fazer essa escolha. Então, final de 2020 eu pedi demissão, no caso saí da empresa, início de Aham. 2021 eu abri o escritório, né. Oficialmente Isso, em home office, é, porque não isso, podia ter isso aí. espaço. Olha que Então legal. E então aí já vocês 2 ainda sócios não. Ele ah. ainda ficou, porque querendo ou não, a gente ainda tinha receio, né, saiu os Sim, uma 2 e questão de ter, né, segurança, uma isso. questão de estratégica também, né. Então, aí ele saiu metade de 2021, então que ele entrou junto comigo no escritório, Depois de daí uns 6 isso, meses. por aí. E aí que a gente tá junto no escritório Então até hoje. hoje quando um cliente vai te contratar, quando ele Uhum, chega no teu escritório, ele não tem só você, ele tem isso. toda essa parte técnica do Uhum, engenheiro, de um suporte. isso aí. Isso é muito interessante. É, Tu sente que isso é relevante na hora sim. do fechamento do teu cliente? Com certeza, porque, muitos, né, até comentam: "Não, a gente gosta, né, de", até indicou, enfim, por conta que já tem equipe completa, né. Não preciso, além de fazer todo o projeto arquitetônico, no caso que às vezes tem gente que contrata: "Ah, eu quero só o arquitetônico aprovado na prefeitura, nessa parte mais Uhum. legal, burocrática", e aí depois tem que ir atrás de construtora ou atrás de outros profissionais para conseguir executar esse projeto. Então a gente já dá o projeto completo, né? E além de questão do projeto completo, a questão de também a gente trocar ideias durante o projeto para que ele seja executável, que seja, né, bom para o cliente também, pela questão de ah, ah, durante eu estou fazendo a criação, por exemplo, ele Sim. também me ajuda muito nessa parte criativa, né? Mas a gente troca muita ideia de, por exemplo, esse balanço aqui vai dar, aqui vai ter que pôr um pilar, aqui não vai dar. Então, quando que eu estou fazendo o projeto, eu também já analiso essa questão de estrutura para que seja Então executável, para e que também seja bom. viabilidade, financeira, né, Isso porque aí. Uhum. o cliente às vezes difícil ele chegar com budget, né, É, bem ele difícil. difícil ele dizer: "Eu quero gastar tanto", Sim. mas durante o processo a gente vai percebendo, vai Uhum, construindo esse número, né, essa uhum, capacidade, e não é capacidade de medir: "Ai, quanto o cliente consegue uhum. ter para investir", mas é o quanto faz sentido ele investir naquela Isso, obra, porque às né, vezes ele até tem a questão de valor, financeira. isso, Uhum. financeira, mas não necessariamente que ele queira investir muito além do que ele
tem determinado, tem planejado. Então, Exato, exato. Uma relação de custo-benefício. isso mesmo. Às vezes é porque acontece, né, eu rodo bastante Brasil, de você ver uma casa que custou milhões de É, reais, num lugar que ela nunca ninguém vai pagar esses milhões, isso. né. Uhum, Então essas realidades, isso é bem interessante, gostei, achei uhum. muito legal É, mesmo. e aí me ajuda principalmente nessa questão do acompanhamento da obra, né, então, claro que a gente também vai na obra, até porque às vezes a gente brinca que, ele vai para ver a parte técnica, ver a Uhum. parte, né, também a gente acompanha desde a locação da obra, a gente acompanha todas as etapas, até tem pedreiros que comentam, primeira vez que eu vejo uma arquiteta vir para a obra para acompanhar, para conferir, a gente fala, é nessa parte que é importante de estar conferindo, não, desconfiando do pedreiro, não desconfiando da mão de obra, mas às vezes acontece de errar, e é ali que muda completamente, se chegar de errar lá no início, né, a locação de tudo, Exato. depois para dar problema na obra é muito muito fácil, né. Então a gente faz É, esse e acompanhamento. essa distância entre o que está planejado, está desenhado, o que foi criado para a realidade, existe Sim, uhum, né, esse conflito. E você pensou cada cantinho. Aí quando a gente chega no espaço, né, é. cada canto, mas aqui eu acho que não tá certo essa medida, não é? Isso aí. Por isso, até teve já obras que a gente fez em outros municípios, que aí a Aham. gente não podia acompanhar tanto, o cliente às vezes mandava foto, vídeo, enfim, né, pra gente se mantendo, informado da obra, Sim, né. Uma vez, um cliente mandou um vídeo de um: "Olha, como que tá aqui, eles estão levantando as paredes", essa janela tá no errado. lugar errado. Ele tinha feito centralizada, às vezes a gente faz ela um pouco deslocada por conta de Do é isso, para que mobiliário, a gente já planeja tudo isso desde planta, enfim, né, para que caiba tudo o que o cliente precisa, né. Então, aí eu falei: "Tá errado", só bati o olho, assim, já então essa parte, querendo ou não, eu tô com o projeto ali fresco, eu sei de cada detalhe, então é muito exato. mais fácil, às vezes, eu visualizar o que está certo e errado dessa parte construtiva, do que o meu marido que justamente tá nessa parte um pouco mais técnica, né. Mas ele me ajuda muito nessa parte de obra, né, a gente está também fazendo gerenciamento de obra, então ele Entendi. faz essa parte de cotação, de organizar, mão de obra, tudo, então isso me auxilia muito, com certeza. Faz diferença lá no resultado, Sim, né, uhum, porque nada melhor do que a gente projetar algo, a gente imaginar algo e aquilo tá consolidado, isso né. aí, Porque tu tem a sensação de que quando tu termina o projeto, terminou? Ou tu só tem a sensação quando tá tudo pronto lá, que a casa tá levantada? isso aí, quando que o cliente já está satisfeito, quando está tudo finalizado. Exato. Até eu gosto muito de quando que o cliente nos contrata por completo, não somente, só quero fazer a casa, né. Claro, Só o projeto. a Uhum. gente faz projeto de novos, faz reforma, faz, eh, interiores, faz Uhum. vários, até a Até gente até vou encaixar uma pergunta. Hoje a maioria dos seus projetos é mais residencial, comercial, corporativo, como é que é é essa mais residencial. mais residencial? Uhum. Uhum. Mas já fizemos também, principalmente a parte de acessibilidade, né, que teve bastante demanda, enfim, Uhum. Tu tem bastante conhecimento, isso, a né? gente fez bastante adequações, então nessa parte comercial normalmente é mais isso, ou parte de preventivo de incêndio, que daí é o meu marido que faz também, Uhum. mas, normalmente essa claro que, por exemplo, consultórios, interiores, isso também a gente já fez, Mas a mas demanda mais maior é é residencial. residencial. É. Uhum. Então, por exemplo, o cliente vem até nós, eu quero construir uma casa, né? Então a gente inicia toda a questão de questionários, a gente fala, né, entrevista para ficar mais fácil para a gente entender tudo o que o cliente quer, faz toda uma demanda e aí em cima disso, depois, claro, a gente elabora o projeto, faz todos os complementares que a gente sempre fala, a gente gosta de entregar o projeto completo para o cliente, não somente para o cliente, mas para a obra funcionar certo, Ah, né. então hoje no teu escritório é possível contratar do arquitetônico Uhum. até os complementares todos. Isso. Normalmente, quando a gente faz projeto de casa, do zero, né, residencial, Uhum. a gente já faz o orçamento, enfim, já com tudo, né. Com Claro, tudo. se o cliente quiser
não, eu quero só o arquitetônico, porque daí eu vou contratar, por exemplo, uma construtora, algo específico para fazer, né? Mas a gente faz o projeto completo, Isso, elétrico, isso, hidráulico, isso é tudo, né? muito bom, né? É, Porque não tem o conflito, os isso conflitos aí. de compatibilização, É. né? Porque o, quando o teu marido está fazendo a parte da engenharia Uhum, mesmo, tubulação, enfim, uhum. ele vai considerar por que que tem aquele detalhe, por que que não Isso. pode passar, o Uhum, que um engenheiro aleatório, né, que uhum. seja muito bom, a gente não está aqui dizendo Mas que as pessoas mas não tem, às vezes, até a questão da convivência, da conversa com a não, e gente o para isso, olhar, né? o olhar zeloso, né? Por que que o arquiteto botou isso Uhum. aqui, né? É. Acontece muito. Uhum, E isso lá no final dá diferença no uhum, resultado, né? Então é muito legal isso, porque a maioria dos profissionais não tem como hoje uhum. entregar todo Sim. esse arsenal, porque é um arsenal, né? Uhum. Fica no arquitetônico, tem os parceiros engenheiros, mas enfim, Indicações, enfim, né? exatamente, mas tem uma complexidade na gestão Uhum, disso, né, que no caso de vocês não tem, por quê? uhum. Porque cada um cuida da sua parte, os Isso. 2 trabalham juntos para ter o resultado do cliente. Eu achei muito interessante esse teu Uhum, modelo de trabalho, de uhum. escritório. É, e até a gente também faz a parte do projeto de interiores, então, por exemplo, o cliente nos contrata para fazer a casa, a gente faz todos os complementares, até a gente sempre fala para os clientes, é muito importante a parte da entrevista, a gente pede o que que tem em cada ambiente, o que que gostaria de ter em cada ambiente, justamente porque, mesmo que a pessoa não vai fazer o projeto de interiores conosco, mas eu preciso saber aonde que vai ter, por exemplo, na cozinha vai ter uma máquina de lavar louças, vai ter, Tudo os isso. fornos, enfim, Uhum. para a questão de hidráulica, elétrica, então, para ter todos esses pontos já pensados. E é melhor ainda quando o cliente, já faz o pacote completo com o projeto de interiores, que aí fica tudo bem E tu pensado, né, e também. tu chega, Vanessa, como é que é esse tempo, assim, como é que são essas etapas? Agora eu fiquei um pouco curiosa, porque vocês se um cliente chegar: "Eu quero construir uma casa hoje, né, Uhum, e eu quero ela pronta", né, é uma jornada, são sim. muitas etapas. Uhum, Então, quando tu apresenta o arquitetônico para o cliente, que seria o start, que é aquilo que ele uhum. vai que ele para ele está comprando, né, que é aquela casa, aquele desenho, Sim. aquele projeto. Já daí, se ele contratou o interiores, tu já apresenta com interiores ou não? É que o interiores, normalmente, o que que a gente faz? Primeiro faz essa parte do arquitetônico, faz a parte burocrática, enfim, né, porque, assim, a parte de, layout a gente já faz, indiferente se o cliente fecha ou não, né, a projeção Sim. dos móveis, enfim, a gente já tem uma base. Então, querendo ou não, essa parte de interiores, se a gente fizer do arquitetônico, é até mais fácil pra gente, fácil não, mas, facilita porque a gente já tá pensando no móvel ainda na planta. A gente já vai eu já vou Imaginando, pensando, né, sim, sim. aqui dá para fazer um detalhe, aqui dá para fazer isso, aqui talvez Uhum. dá para colocar algum material, enfim. Então a gente já pensa nessa questão. Mas o projeto de interiores a gente vai fazendo depois, conforme vai a porque Então eu não consigo deixar todo o hum, projeto completamente uhum, pronto, uhum. né, para iniciar a obra. Mas, às vezes, quando que eu sei que não, aqui vai ter um pouco mais de detalhes, talvez eu vou ter que ajustar a questão de iluminação, de elétrica, enfim, eu faço pelo menos um volume dos móveis, sabe? Para o cliente também ter ideia de como que vai ficar na parte interna, não às vezes definindo ainda materiais bem certinho, bem detalhadinho, né? Entendi. Então a gente faz essa parte mais bruta, vamos dizer assim, né? Para provar, para daí mexer, se precisar mexer nessa parte dos complementares, E o para cli daí poder iniciar a obra, né? daí o cliente, ele não tem essa ansiedade de entender como vai ficar o espaço dentro, ele tá mais na fachada, mais no Uhum. volumétrico, como é que faz para chegar no quarto dele. Hoje o cliente que tu atende, ele tem esse perfil, ele não tá Até tem ansiedade, né, só que é aquela coisa, como a gente tem uma demanda, né, de vários projetos, então a gente não consegue quando é possível sim, a gente já faz, já mostra, né, mas assim que possível a gente já apresenta e normalmente antes
quando a obra está iniciando, enfim, já tem, o projeto de Os interiores, já interiores para aquela mostrar. validada. É, Aham. pelo menos a parte, talvez não detalhado ainda para ir para orçamento, para enfim, que essa parte de detalhamento a gente até aguarda um pouquinho, até para a gente ganhar um pouquinho de tempo, né, Claro. porque, a gente precisa ter, o tempo para fazer ou desenvolver o 3D, essa parte, e aí depois os detalhamentos para realmente execução, né. É muito desenho, né. É. Deixa eu te perguntar, tu hoje, você e seu marido, né, sócios do negócio, então Uhum. e tem estagiário, tem equipe, não Ainda não. É só uau, nós mesmo, então realmente a demanda, né, exato. então é mais corrido, mas eu gosto muito de a gente trabalhar, a gente nós 2 juntos, né, mas a gente ainda não tem essa Ainda não estão questão de terceirizando não, essa parte de ainda não. projetos. A gente tenta, ah, pegar no caso o que a gente no caso, me fugiu a palavra. Hum. Eh Mas a demanda, né, ter a demanda que a gente De consiga acordo com atender, o que né. vocês Isso, conseguem atender. isso Mas aí. hoje se, por exemplo, a demanda tá maior? Vocês estão negando um clientinho por causa da capacidade de entrega ou o mercado está um pouquinho restrito? Como é que tá essa Não, parte? a gente, graças a Deus, a gente não tá muito bem, até a gente comenta que cada ano que passa aumenta, né. Às vezes a gente pensa: "Ah, se sobrar um tempinho a gente vai fazer tal coisa", mas às vezes não sobra tempo, Não né. sabe. Às vezes algumas coisas a gente nega, mas, algo muito específico, por exemplo, já teve casos de, outros profissionais solicitarem, por exemplo, para o Juliano é meu marido, né, Sim. eh, no caso fazer complementares para eles, enfim, às vezes ele diz: "Não vou, fazer justamente para outros, porque a demanda tá alta aqui, eu não vou dar prioridade para os nossos projetos, né, não para outros", né. Mas assim, a gente faz, não necessariamente negar projeto, né, a gente não faz, a gente se desdobra, faz, né, porque a gente não tá numa fase de rejeitar, tanto que a gente faz vários projetos, né, Sim. desde que nem eu: mas vocês trabalham só com projeto de casa?". Não, a gente faz, diversas coisas. Também a gente até iniciou em 2021, acho que foi, a gente iniciou com os Soldados da Reforma, que a gente tinha uma ideia porque ele também gosta muito dessa questão de pôr a mão na massa, a gente fez várias coisas na nossa casa, né, de Uhum. fazer, enfim, de coisas diferentes, e aí ele também gostava dessa questão de marcenaria e tudo mais, então até ele reformou um guarda-louça para colocar no escritório, essas coisas assim. Mas daí vocês gravaram esses Algumas coisas sim, episódios? A ideia era, de tem até repente, um Instagram, a tem um gente fez Instagram. algumas coisas, mas aí chegou um momento que não tinha espaço, né, e questão de tempo também, né, pra continuar. Então alguma outra Ah, tem um coisinha. projeto parado, então, chamado Isso, Soldados da isso Reforma? aí. Ai, que Que legal. então a gente iniciou lá justamente quando que ele saiu da empresa, porque daí: será que eu vai ter tanta coisa para mim fazer, para te ajudar ou", né, então era algo paralelo que a gente tinha, né. Uhum. Então, a gente até já fez também maquetes físicas, porque a gente gosta dessa coisa manual mesmo, né. A gente até entregou uma final do ano passado, vamos iniciar mais uma esse ano. Então e isso é, assim, em horas vagas, porque não tem como a gente tirar do nosso Do dia a horário. dia, aham. Então, de noite, de final de semana, então a gente continua com algo paralelo também, né. Hã, Hum, vou só confirmar, eu tenho uma suspeita, vocês não têm filhos, não. né? Não, porque não Tudo é, indicava que isso aí. ainda, né, porque é muito muito tempo Mui livre, assim, é. para fazer essas coisas. Mas legal. E, a pergunta que eu quero te fazer é assim, lá em 2020, então, vocês começaram Uhum, a, né, decidiu montar o escritório, começou a divulgar o teu trabalho. uhum, E como vem esse trabalho de posicionamento, de divulgação? Como que vocês estão tratando isso de lá até aqui? uhum, Porque a demanda aumentou, né, tem bastante trabalho, está sempre uhum. chegando clientes.
Como que tu acredita que esse processo foi acontecendo e o que vocês fazem hoje para divulgar o trabalho de vocês? Então, a gente faz tudo, né. A gente não tem ainda empresas, né, que nos auxiliem nisso, então a gente é que faz o projeto, é o financeiro, é o marketing, a gente sempre Sim, comenta que faz de tudo, né. Então, às vezes a gente até deixa de postar, tem diversos projetos, às vezes a gente não coloca tanto, não divulga tanto por conta do próprio tempo, né. Então, às vezes até questão não sobrou tempo para o marketing. isso. Às vezes a gente vai na obra, às vezes passa uma manhã inteira e vai passa em várias obras, me esqueci de Não tirar registrou foto, nenhuma. né, ou às vezes tirei a foto, mas não pensada em postar ou às vezes não sobra o tempo para então isso realmente a gente te vê uma falha, né, nessa questão, que às vezes quando tem muito a gente tá muito na correria, a gente às vezes fica em off lá no Instagram, enfim, por conta disso, que a gente não consegue, né, dar prioridade para pro projeto, para o Mas cliente, lá no enfim, né. começo o Instagram foi um canal Sim, de foi. comunicação. Uhum. Hoje, ele é mais ou menos, Ele né. ele nos auxilia muito, né, Eu ajuda queria te muito perguntar eu queria te nessa perguntar, parte. o teu cliente ele chega a você como? Tu sabe disso? Sim, a gente normalmente pergunta, né, quando que às Hum, vezes é clientes, totalmente novos que a gente não sabe, da né. onde veio, né. Isso. Muitas indicações a gente recebe de outros clientes também e de Instagram. O Instagram também já teve muitos clientes que chegaram até nós através do Instagram. Então, até essa questão do Instagram, que teve clientes que, viram o nosso trabalho, viram a nossa forma de criar, enfim, e se identificaram. E gostei muito e cheguei né, através dos teus projetos, enfim, e quero que porque a gente tá hoje em dia, a gente tá fazendo muito, o que a gente realmente gosta, né. Claro, a gente faz o projeto de acordo com o que o cliente precisa. "Ah, eu quero uma casa pequena, eu quero uma casa, né, que caiba no bolso". "Não, eu quero uma casa maior, melhor", enfim, a gente faz de acordo com o cliente, mas assim, questão de estética, os clientes estão buscando a gente por conta disso também, que eles, estão se Identificando identificando com a com maneira isso com a aí. expressão arquitetônica de vocês. Porque a gente está fazendo muito casa com telhado aparente, por exemplo, né. Isso é uma demanda que a gente percebe que está voltando, né. Hum. Teve muita a questão da platibanda, enfim, né, dos telhados escondidos, né. Modernista, assim, né. Isso. E agora muita gente está voltando, né, a questão de telhado aparente, então os últimos projetos que a gente fez, todos são com telhados aparentes. E às vezes o cliente vem até nós: "Ah, a gente tá na dúvida, enfim, não sabe que tipo de fazer que tipo Que estilo, de né. que estilo que" e a gente sempre mostra referências, enfim, né, para o cliente se identificar o que gosta, o que não gosta, para a gente entender também, né. Mas a gente percebe que tá voltando isso, até às vezes por conta que muitos, desses projetos com o telhado escondido, com a platibanda, deu muito problema de infiltração. Aqui na nossa região também dá algum problema, essas questões de chuva, enfim, né. Então a gente percebe que os clientes estão voltando para esse lado também, não só pela estética, né, E tem uma mas tendência, né, de isso casa com aí, cara de casa, isso aí. né, com É. casinha detalhezinho da vovó, E a aquela gente coisa. gosta muito disso. E daí vocês gostam de produzir, Isso. aí junta a fome com a vontade de comer e realmente isso deve estar reverberando, deve quando vocês fazem os projetos com esse olhar, com esse cuidado, já tá Uhum. o fato de vocês também se identificarem com essa arquitetura, isso com certeza deve estar, tocando as pessoas que Isso querem aí. isso, né. Uhum. Tá tudo bem cliente com platibanda, Não, a tá gente tudo faz bem. também, e já fizemos vários também, né, a Aham, gente faz aham. conforme o cliente gosta Sim, e o que ele necessita, né, mas tem o teu então temperinho, né, sempre tem é, o teu toquezinho, que isso é aí. isso que eu acho que os clientes já estão vendo, né. Uhum. Então fica a dica, né, Vanessa, vamos trabalhar esse Instagram. É, isso aí. Mas eu entendo, porque a mente do profissional
e eu já senti isso muito em você, focada no resultado do cliente, na Uhum. satisfação do cliente. E na hora que tu tá ali na balança, vou parar para postar no Instagram, ou eu vou terminar esse Sim. detalhe, eu vou terminar esse detalhe, né? Uhum. A gente, às vezes, peca por isso no sentido do nosso negócio, mas eu fico muito Uhum. feliz no negócio de você estar em ascendência. Uhum. A minha pergunta agora, diante disso que tu me disse, então eu não tenho equipe de projeto, né, to keep, né, não é eu keep, é vocês 2 fazendo Uhum. tudo, mas na hora da execução, na hora de realmente materializar esse projeto, como que tu enxerga hoje os fornecedores nesse teu processo? Então, até a gente estava comentando quando chegamos aqui, que hoje está bem frio aqui na nossa cidade, né, Aham. eh, a gente percebe que até a gente estava falando, a questão da obra hoje, por exemplo, no frio, né, os pedreiros, né, além de tudo essa questão de conseguir achar mão de obra especializada, aí que nem hoje um dia de frio, né, os que estão meio assim já Já não vão desistem, né. aparecer. É, já desistem. Mas, né, só um paralelo. Sim. Mas enfim, que assim, a questão da a gente trabalha com mão de obras tanto de o cliente conhece, enfim, mas a gente também tem vários profissionais para indicar, eh, justamente porque, olha, esse pedreiro a gente indica porque ele realmente é bom, não dá problema, é encanador, eletricista, enfim, né, Sim. várias mão de obras que a gente, e não só uma, né, em cada, mas a gente tem vários que a gente já trabalhou para ter, para indicar, mesmo que o cliente não faça o gerenciamento conosco, mas, né, para Acaba dando isso, porque direcionamento para o cliente, né. porque assim, essa parte da execução da obra é bem complicado, se é para dar errado, né, eh, justamente essa parte de mão de obra, os fornecedores, tudo são primordiais para essa parte dar certo, né. Uhum. Então, para o cliente não ter dor de cabeça e a gente também, né. Então, além da questão da mão de obra, que a gente falou dos fornecedores também, são importantes para que a obra funcione, né. Então, Hoje desde qual é o critério que né, porque a gente tem vários níveis, né. A uhum, gente tem uma mão de obra mais bruta, que é o uhum, pedreiro que vai empilhar o tijolo sim, lá. A gente tem uma mão de obra um pouco mais sofisticada, que é o eletricista, porque ele vai da obra uhum, bruta até o acabamento de instalar o uhum, lustre lá, que custou uhum, "x" mil reais. uhum. E temos toda a rede de fornecedores para que essa obra aconteça. Hoje, qual é o teu critério? O que que é importante para ti? O que que realmente tem valor na hora que tu pensa? Desde o pedreiro lá, o prestador de serviço e o lojista. Qual o critério que é essencial para ti, que poderia estar nesses 3 níveis, assim? É, tanto na parte de mão de obra quanto a parte de lojista, a gente principalmente pensa na questão de não dar dor de cabeça, né, tanto para Fala mais. O que que é dor de é, cabeça? tanto para nós quanto para o cliente, né. Então não ter problemas, né, por exemplo, lojista, né, que nem tu comentou, não ter problema na hora de entrega, por exemplo, eu fui lá e escolhi, isso aqui, tem que ser exatamente esse que vai ser entregue, questão da metragem correta, né, tudo certinho. Então isso ajuda, a gente indica algumas lojas, alguns profissionais por conta disso, né, que eles estão preocupados que dê tudo certo na obra, né. Então, justamente para que não tenha problemas. A dor de cabeça, ela vem através de problemas que têm que ser resolvidos por, às vezes, desleixo ou algum outro problema que Tu teve na poderia definir numa palavra: comprometimento. isso aí. Pode Poderia uhum. definir, né. Porque, dor de cabeça sempre vai ter, obra, Sim, mas minimizar isso, isso. né, você ter uma demanda menor de questões a serem desenvolvidas, eu acho Uhum. que é Porque, como tu falou, a obra já tem problemas naturais, né, e a gente, ter, às vezes, tanto mão de obra quanto fornecedores que não ajudem nisso, vai piorar, né. Então,
Isso, até, por exemplo, tem pedreiros que a gente conversa com eles que são muito preocupados, né? Às vezes tem algum detalhezinho, ele nos liga, tira dúvida. Às vezes tem alguns outros que a gente já fez que não segue nem o que tá ali no projeto, tá? Faz diferente ou, Ah, mas eu eh, sempre fiz assim, né? né. E- A É, gente isso. a gente chega na Não, não. "Não, mas por que que tu fizeste assim?". "Não, porque eu sempre fiz assim". É. Ou, por exemplo, dar a opinião, mas aqui não precisa essa porta, vamos tirar, vamos fazer outro lugar e tal". Só que qualquer alteração que tem no projeto, lá na frente vai ter alguma consequência, porque tudo ali foi pensado, foi, não, vamos mudar aqui 15 centímetros para o lado, mas às vezes esses 15 centímetros afetam outra coisa. Então tudo foi pensado, foi planejado para ser daquela forma, então, às vezes, as dores de cabeça extra, vamos dizer assim, acontecem por conta disso. Então, por isso que é muito importante, sim, essa parte de mão de obra, fornecedores, Legal. estarem, a gente está conectado, né, juntos para que seja tudo melhor possível, né, pro cliente. Que o melhor aconteça, Isso né. aí. Vanessa, eu queria te fazer uma pergunta. O que você acha que é hoje o teu maior talento dentro do teu negócio? Qual é o talento que tu entrega, o que realmente só a Vanessa entrega para o cliente, tá? E não precisa ser, nada, nada superlativo, criativa, porque eu sou muito criativa, porque meus Uhum, projetos. Não, o que dentro de você acha que realmente você entrega de valor, é o que você pensa, não é o que o teu uhum, cliente diz, né? uhum, Claro que o que o teu cliente, o feedback do cliente, ele vai, tu vai entendendo o que realmente ele gosta do teu trabalho. uhum, Porque o nosso podcast, ele tem essa característica da identidade, né? uhum, Hum, tanto a tua relação com a arquitetura, a tua relação com o mercado, hoje o que faz sentido para ti, mas principalmente o que você realmente acha que você entrega para o teu cliente que só você entrega, que é o que tu acha que é o maior valor. uhum. Então, eu sempre falo que, na verdade, a minha inspiração é o cliente, né? Então, eu não faço necessariamente, o que eu tenho uma característica de arquitetura e eu vou fazer igual em todos os projetos. Não necessariamente isso, claro que às vezes algum detalhe, alguma coisa, a gente É, tenta sempre criar, né? um toque, né? Isso. Mas não um estilo Exatamente aquilo ali. rígido. A gente sempre faz de acordo com a necessidade do cliente. Então, eu sempre tento buscar, a questão do aconchego, dessa questão do cliente ter realmente um lar, né. Indiferente da questão do bolso, se é uma casa simples, se é uma casa mais luxuosa, enfim, né. Eu sempre falo que luxo é ter, o que o cliente realmente precisa e o que deixa ele alegre. Então, não necessariamente que luxo é, né, coisas Ostentação. caras, É. enfim, isso aí. Então, porque às vezes, a gente atende clientes de diversos tipos de clientes, né. Então a gente faz desde a casa de 60, 70 metros quadrados até casa de 300 metros, então a gente faz de acordo com o que o cliente precisa. Eu quero ter uma casa simples, mas aconchegante, mas que ela funcione, que ela não me dê, enfim, a gente faz, de acordo com isso. E a gente sempre está preocupado com o cliente, né, com o que ele vai ter, depois da obra toda pronta, que esteja realmente um lar para ele, para a família. A gente até, às vezes, durante a obra, a gente está, né, acompanhando, enfim, eu penso: "Ah, eu moraria fácil aqui, né, nessa casa", né. Que Mesmo, legal. que seja uma casa, eh porque, por exemplo, tem clientes que chegam com uma demanda: "Olha, eu tenho isso aqui para gastar". Dá para fazer uma casa de 70 metros quadrados, supondo, né, que, querendo ou não, hoje a gente É, tem muitas razoável. limitações, né, eh às vezes pela questão de financiamento, enfim, né, de folha de pagamento, então a gente tem algumas limitações. Então, e a gente faz, aquela casa ficar com uma cara de casa, realmente, né, não porque é uma casa pequena que ela vai ser aquela casa padrão, que vai ser, né.
e que não aumente custo, né. Então a gente auxilia o cliente às vezes, já aconteceu, por exemplo, uma casa, um casal de clientes novos, né, e, hoje a gente quer só 2 quartos, mas a gente tem a demanda que futuramente a gente vai querer um outro quarto ou uma suíte, enfim, né, se a família vai crescer. Então a gente já planejou a casa de uma forma, por exemplo, para que eles possam fazer essa ampliação. Então já Entendi. na parte estrutural, já, enfim, já foi deixado, depois aqui abre uma porta, faz um quarto. Então a gente também tem esse pensamento, tem essa preocupação com o futuro, né, dos clientes, enfim, por isso que a gente, eu acho que isso que é o que eu mais prezo Na tua na entrega. isso aí, essa questão da felicidade do cliente, de ter essa, se ele tá feliz, realmente a gente vai estar bem satisfeito, né. Legal, muito interessante, gostei. E como tu tá vendo o mercado de arquitetura hoje, né, então, tu tá há mais que 6 anos, tá uns, né, uns 8, 10 anos aí Aham. já atuando nesse mercado, desde criança, então vendo essa evolução, contratava engenheiro. Hoje, como tu percebe que tá essa cultura de contratar arquitetos, como o cliente chega, ele já está mais preparado, ou ele tá muito olhando o Pinterest e querendo dizer o que tem que ser, que isso aqui, mas eu vi no Pinterest. Como é que tá o mercado para os arquitetos? Para esse trabalho que tu desenvolve? Então, essa questão que eu tinha comentado, né, de entender o que que o arquiteto faz, alguns clientes ainda, nos procuram e: tu é engenheira?" Ou "Tu tem algum engenheiro que faça essa parte?" Mas na verdade a gente também faz, né. Às vezes regularizações, essas partes mais burocráticas, às vezes eles pensam que é realmente só a parte de engenharia. Mas a gente faz de tudo um pouco. E claro, a gente tem os 2 profissionais, então No ajuda, teu né. caso, tu é completa, É, né? já ajuda. Mas, realmente tem clientes que chegam lá com a ideia pronta: "Olha, eu quero isso aqui", né, tipo, que nem tu falou, várias referências de Pinterest, enfim, isso ajuda bastante porque a gente consegue entender o que o cliente gosta, né, entender o que que o cliente vai querer de entrega, né. Porque às vezes tem clientes que chegam sem nada. Por exemplo, eu tenho que mostrar várias referências, várias para entender até se ele quer uma casa, por exemplo, telhado aparente ou platibanda. Então, para entender realmente o gosto É, mesmo. ele chega só querendo uma casa, ele não Isso, tem ideia não nenhuma. isso aí. Então tem vários tipos de clientes e a gente, atende todos eles da mesma forma, mesmo os que têm as referências, os que não têm, a gente mostra as nossas referências, nossas pesquisas, porque antes da gente iniciar essa entrevista, quando que a gente vai conversar lá pro primeiro, o contato, pro orçamento, enfim, a gente sempre gosta de conversar pessoalmente com o cliente. Às vezes até tem clientes que nos chamam, às vezes no Instagram, enfim, perguntam: "Eu quero um orçamento". Mas para mim fazer o orçamento, eu sempre gosto de conversar primeiro com o cliente para entender realmente a ideia dele e explicar, o que que a gente entrega, né. Porque às vezes eles simplesmente pegam um orçamento com nós e com outro profissional, mas às vezes não é E exatamente como a eles mesma coisa que a é, gente vai entregar, né. exatamente, como eles não têm conhecimento, Isso. toda a É só um demanda projeto. é só um projeto. Mas Uhum. esse aqui contempla isso, isso, isso É. e isso, e esse não, Claro né. que se o cliente precisa, não, eu quero só o arquitetônico, assim como o outro profissional às vezes vai fazer só o arquitetônico, a gente Uhum. orça também só essa parte. Mas sempre que possível a gente já faz tudo justamente para não dar problemas, na obra e enfim, né. Então, a gente entende essa demanda para que todos os clientes que chegam até nós, eles entenderem como que funciona, enfim, toda essa parte. E aí quando que chega na hora da entrevista, a gente também entender lá na primeira conversa, querendo ou não, às vezes a gente já pega alguns detalhes do cliente, algumas referências, e a Uhum. gente já tenta direcionar, olha, comentou talvez sobre o telhado aparente, mas o telhado aparente tem vários modelos. Qual que te agrada mais? Então, Uhum. para a gente sempre tenta a parte da entrevista, eu acho que é uma das partes mais importantes para a gente
se aproximar do cliente e entender bem, para ter quando a gente apresentar a primeira ideia, Na que é a primeira planta proposta, ou aham. 3D, enfim, a mais assertivo possível. Assim, é Mas bem mais mas tu acha que hoje o mercado está mais receptivo a contratar profissionais? sim. Ah, e daria para dizer que tem essa cultura já ou não ainda? "Ah, eu vou construir uma casa. Ah, eu acho que eu tenho que contratar um arquiteto", ou ainda querem um engenheiro? Ainda tem, né, mas, às vezes porque não conhece, enfim, às vezes um pessoal mais de idade, enfim, né, Uhum, mas tem muitos já que vêm até nós já especificamente de arquitetura, né, uhum, que já entendem, né, justamente, na época que eu não entendia a diferença, enfim, não tinha, essa questão de divulgação, não tinha tanto uhum. essa parte de Instagram, né, profissional, enfim. Então, querendo ou não, a gente não sabia exatamente o que que era. Hoje, querendo ou não, tem bastante essa diferença, né. Claro. Uma vez, achava que arquiteto era mais essa parte de decoração, que nem de designer, interiores, enfim, né. E que realmente tem arquitetos que vão mais para esse lado, né, mas tem arquitetos que fazem os 2, né. Mas tem o mercado realmente tá mudado, então eles já buscam a gente entendendo: "Olha, realmente eu preciso de um arquiteto para que tenha um planejamento melhor da obra, que ela não seja só mais uma casa, né, que ela tenha um fluxo bom". Eles entendem que essa parte é realmente quem desenvolve, quem pensa, quem cria é o arquiteto. Ai, que bom, a gente, né, porque a gente tem Uhum. muito arquiteto no mercado hoje, Sim, e não tínhamos essa cultura, né, então era realmente como tu falou: "Vou construir uma casa, preciso contratar um é engenheiro", isso. e as casinhas quadradas que a É gente que sabia, né. basicamente contratava o engenheiro para quê? Para fazer a parte burocrática que Exa precisava a aprovar a prefeitura. prefeitura, essas coisas, É. que só para isso, mas não necessariamente às vezes chegava já lá com rabisco: "Ó, só passa limpo isso aqui", né. Exato, Então, exato. até tem clientes que ainda nos trazem: "Olha, eu já pensei, eu quero assim", mas, através disso a gente pensa a gente olha a questão da insolação, a gente olha, além de tudo que ele vai querer dentro da casa, enfim, e isso, a gente modifica e ajusta o projeto dele às vezes, para que fique da melhor forma, né. Vanessa, eu percebi em você umas 3, eu vou falar qualidades, tá, mas você é uma pessoa que tem uma força muito grande, uma força baseada na tua no fazer, Uhum. no pensar, no analisar, uma delicadeza, você é muito delicada, muito no jeito de falar, muito gentil, o teu tom de voz, mas principalmente a clareza de qual é a tua função, do que tu podes entregar para o teu Uhum. cliente, é algo que me surpreendeu, sabe, porque o foco é não desvia. Eu te fiz várias perguntas, eu vi tudo aqui que tu tá falando, e o foco não desvia em realmente levar para esse cliente que chegou até você, qualidade, o melhor que ele pode ter, Uhum. com cuidado, com zelo. Eu fico muito, muito feliz de você estar no mercado, de você estar fazendo esse trabalho. Desejo muito, 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 muito sucesso para você, Muito obrigada. para o teu marido, né, para o negócio de vocês. Eu acho que Uhum. realmente vocês são complementares pelo que tu fala, Uhum. e o mercado precisa de pessoas assim, que Uhum. honrem os seus clientes, que amem a arquitetura, que entendam que não se faz arquitetura para si ou para as revistas ou para o Uhum. Instagram, mas sim Uhum. para pessoas. Isso. E a gente acaba esse episódio com a Vanessa. Espero que vocês tenham conseguido olhar, perceber esse olhar que eu fiz sobre ela, entender e aprender como construir um negócio focado no seu cliente, no resultado. Temos uma profissional aí excelente, acompanhe ela no Instagram. E vamos para o próximo episódio, agradecendo a Casa do Piso, que está proporcionando essa conversa, que está proporcionando esse momento. Muito obrigada pela Eu tua que presença, agradeço. pelo teu tempo. A gente falou muito de tempo Sim. aqui.
que Deus te abençoe nessa jornada. Amém. Igualmente. Eu agradeço muito por ter esse momento, né? Primeira vez, e agradeço muito pela oportunidade.